Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém, queridos. Voltamos para o último bloco do nosso programa, né? Esse é o momento da palavra de Deus. E eu quero trazer hoje uma mensagem para a sua vida, falando, né, do desânimo, né? Na caminhada, na vida, muitas vezes a gente desanima, né? Bate o desânimo no nosso coração, né? E eu queria trazer hoje uma palavra que se encontra lá em 2 Coríntios, capítulo 4, os versos 16 a 18, né, que diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior ele se desgaste, o nosso ser interior ele se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então, queridos, o apóstolo Paulo, ele vem falando sobre o desânimo, né? Capítulo 4, verso 1, ele diz: por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Capítulo 4, verso 16, esse texto que acabamos de ler, também vai dizer o seguinte: olha, não desfalecemos. Queridos, a gente vive em tempos difíceis, né? A gente sabe disso. E a gente precisa ser realista, encarar essa realidade, né? E muitas vezes o desânimo, as tribulações e as incertezas da vida muitas vezes tenta nos enfraquecer. Então o tema-chave dessa sessão é isso, né? Não desfalecemos, não desanimamos, né? Literalmente o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui: olha, façam o seguinte, não entreguem os pontos, né? E engraçado que a gente, quando lê a palavra do Senhor e uma carta como essa, a gente observa o contexto, né? E na situação em que Paulo se encontrava, não faltavam motivos, viu, queridos, para ele desanimar, porque ele estava passando por muita coisa, né? O capítulo 1 da segunda carta aos Coríntios fala, verso 8, diz: olha, porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, né? Então, queridos, Paulo estava sofrendo por ser discípulo de Cristo. Paulo não estava sofrendo por alguma coisa da sua vida familiar, por alguma coisa financeira. Não. O sofrimento do apóstolo Paulo aqui era único. Era por ele ser discípulo de Cristo. Mas ele apresenta a razão de seu encorajamento constante. Ele não desanima, isso precisa ficar claro ao nosso coração. O apóstolo Paulo não desanima, por isso ele fala aí nesse verso 16 e no verso 1, não desanimamos, porque ele sabia o que possuía em Cristo Jesus, né? Ele sabia. Em vez de se queixar sobre o que não tinha, Paulo se alegrou com o que estava a seu dispor. E é isso que precisamos fazer. Em vez de andar se queixando, reclamando da vida, né?
Ah, porque eu não tenho isso. Ah, porque eu não tenho condição, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, né? E a gente muitas vezes olha, sei lá, para circunstâncias adversas. A gente precisa se alegrar com o que está ao nosso dispor, né? E podemos fazer o mesmo que o apóstolo Paulo fez aqui. Paulo, queridos, entendeu o dever cristão que devemos sofrer pacientemente. Quando eu falei no início que vivemos em tempos difíceis, né? A gente entende que os ímpios, as pessoas que não tiveram a iluminação do Evangelho, né? E os filhos de Deus, elas passam pelos mesmos problemas, as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, né? Mas o que nos diferencia desse povo não tem nada a ver com as realidades que enfrentamos, mas com a maneira que reagimos a elas e aos cenários à nossa volta, né? Porque muitas vezes a gente passa por um problema, por uma luta e a gente se desespera, a gente fica desanimado, né? Por isso o apóstolo Paulo está cobrando ânimo daquela igreja, e é sobre isso que Paulo quer falar àquela igreja, é o que Deus quer falar ao nosso coração hoje. O que Deus está querendo dizer para você em nome de Jesus, querido ouvinte, que você precisa se manter firme nesta vida. Esse é o nosso grande desafio. Paulo fala de duas coisas nesse texto. Se eu pudesse resumir o capítulo 4, verso 16 e 18, o que o apóstolo Paulo quer nos mostrar é a seguinte coisa: nós precisamos de uma fé forte e precisamos entender, sabe, a nossa recompensa, né? Que Cristo nos prometeu. Então, fé e esperança. Neste texto, veremos como estes 3 versículos nos ensinam a enfrentar as dificuldades da vida, com essa fé e com essa esperança. A primeira coisa do verso 16, o cristão não deve desanimar. É isso que Paulo fala, por isso não desanimamos. E ele diz, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Em algumas traduções, em vez de desanimamos, está assim, né? Desfalecemos. E a palavra grega significa perder a coragem, desistir. E Paulo está nos ensinando que mesmo com o corpo sofrendo, o espírito pode ser renovado diariamente. É isso que ele fala, né? Mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior, querido, se renova dia a dia. Ao nos tornarmos discípulos de Cristo, a morte perdeu o seu poder sobre nós. A morte tem uma ação pontual do lado de fora, mas dentro de nós reina a vida. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. As realidades externas que experimentamos, por piores que sejam, não mudam nossas condições internas. O nosso homem exterior é o nosso corpo físico, que enfraquece, que envelhece, que sofre. Mesmo você fazendo aí muitos procedimentos estéticos, você pode cuidar, sabe, da sua saúde, deve cuidar da sua saúde, ir para uma academia, sei lá, fazer uma bike, correr, cuidar do templo, né, do Espírito Santo. Mesmo assim, o que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, esse ser exterior, ele se desgasta, né? O que Paulo está querendo nos dizer, queridos, é que o nosso corpo fica cansado, doente, envelhecido, mas o espírito dos filhos de Deus ficam mais maduros, mais forte, mais renovado. Eu quero dizer para vocês que não há rugas em nosso espírito. Não há cabelo branco no nosso espírito. Não há fraqueza em nossa alma. E enquanto o homem exterior se desgasta, o nosso homem interior, ele se renova. E como podemos colocar isso em prática, queridos? Como diz aí no verso 16, no finalzinho do verso 16, o nosso ser interior se renova dia a dia. O texto está nos dizendo que esse ser interior, que o nosso espírito,
ele se renova dia a dia. Como é que nós renovamos o nosso ser interior? Que engraçado que a gente prioriza o nosso ser exterior, né? Cuida do ser exterior, faz uma alimentação balanceada, e a gente cuida da saúde, e não há nada de errado nisso, amém por isso. Mas o que o apóstolo Paulo está querendo dizer é que nós precisamos equilibrar as duas coisas, equilibrar o exterior e equilibrar o interior também. Porque ele está falando o que importa é o interior, porque ele vai ser renovado dia a dia. E como o cristão se renova diariamente? 3 coisas. Primeiro, pela oração. A gente precisa orar todos os dias, queridos. Oração. Oração. Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7, diz: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A oração começa quando focamos nossa atenção em Deus e não em nós mesmos. O problema, queridos, é que muitas vezes a gente acha que orar é pedir coisas a Deus. Tem gente que passa o dia pedindo ao Senhor. A oração é mais do que isso. A oração é conversar com Deus. E trazendo para a nossa realidade, para a nossa vida, a gente só conversa, né? Muito tempo. A gente só tem intimidade para conversar, não é verdade? Para desabafar com aquelas pessoas que a gente tem intimidade. Não é assim? A gente conversa com o marido, com a esposa, com os filhos, com pessoas próximas do trabalho, com amigos, né? Que Deus coloca no nosso coração, e a gente não conversa com Deus. Então, oração é intimidade com o Senhor. O ponto culminante da oração não é pedir coisas para Deus, é ter relacionamento com Deus. Esse é o ápice da oração. Orar, queridos, é estar em comunhão com o Rei do Universo, em sintonia, ligado, obedecendo, mudando a sua vida. Então, a primeira coisa é orar. Então, a primeira coisa que vai renovar o nosso espírito diariamente é a oração. A segunda coisa, leitura da palavra de Deus. Os Salmos 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. A gente entende que a vida é um caminho, né? E aquele livro maravilhoso, né, O Peregrino, de John Bunyan, ele nos mostra isso, que é uma caminhada. E para fazer essa caminhada, queridos, sabe, a gente precisa da palavra de Deus para nos ajudar a seguir no caminho certo. A palavra de Deus é um mapa, é uma bússola. O mundo, a gente entende que está em trevas, que é governado pelo príncipe das trevas, e os homens vivem no império das trevas. Mas a palavra de Deus é uma lâmpada que norteia nossos pés e uma luz que alumia o nosso caminho. Queridos ouvintes, olha, a palavra de Deus oferece luz para o caminho. É ela que nos guia passo a passo ao longo desse caminho. A gente precisa da iluminação da palavra de Deus para viver neste mundo. Então precisamos da oração, da comunhão com Deus, precisamos, né, da leitura da palavra, da bússola, do mapa, mas também a gente precisa da comunhão com Deus e com os irmãos. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então a igreja é um corpo, um rebanho, uma família. Então não podemos viver isolados, não podemos ficar desigrejados. O culto público é uma necessidade da vida cristã. E a comunhão com Deus, né? E a comunhão entre os irmãos sempre foi considerado um dos principais meios pelos quais se manifesta a graça de Deus. Então, querido, olha, se você quer fazer hoje,
né, um balanço, uma avaliação da sua vida espiritual, você precisa observar essas 3 coisas. E aí você vai fazer um termômetro da sua vida espiritual. Você tem orado? Você tem lido a palavra de Deus? Você tem ido à igreja? Né? Se essas 3 coisas, né, estão aí bem equilibradas na sua vida, então você tem uma vida espiritual saudável. Eu tenho orado, pastor. Tenho lido a Bíblia, tenho ido aos cultos toda semana, tenho participado de um PG, tenho participado de um grupo de oração, tenho ido no culto de oração da minha igreja. Então essas 3 coisas, queridos, são estas 3 coisas que renovam o nosso espírito, como diz o apóstolo Paulo. Vai ser essas 3 coisas que vai renovar a nossa vida todos os dias. Às vezes a gente está desanimado, às vezes a gente está triste, às vezes a gente está cabisbaixo e olha, fica olhando para um lado, para o outro. As pessoas procuram terapia, as pessoas procuram tanta coisa, mas olha, elas negligenciam o essencial, que são essas 3 coisas: pegar a Bíblia, orar, falar com Deus, ir a uma igreja, abrir o coração, sabe? E pedir para que o Senhor, sabe, faça uma renovação na sua vida. Se sentirmos que estamos fracos espiritualmente, precisamos buscar renovação na presença de Deus. Isaías 40:31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Se você vê um homem forte na fé, sabe que ele passou muito tempo de joelhos, orando, lendo a palavra do Senhor. Mas o apóstolo Paulo diz uma segunda coisa, que as tribulações são leves e passageiras. Ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Eu mostrei no início que Paulo estava passando por várias dificuldades. E Paulo não está menosprezando suas dificuldades. Para Paulo, a tribulação parece leve. Mas ele sofreu perseguições, prisões e espancamentos. Como isso pode ser leve? Leve, queridos, quando comparada à glória eterna. As aflições são pesadas e contínuas, mas vistas sobre a perspectiva da eternidade, são leves e momentâneas. Hoje, no presente, enfrentamos tribulação, mas o que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, num futuro bem próximo, estaremos na glória. Agora a dor esmaga o nosso corpo, aperta o nosso peito e nos tira o fôlego, mas então a dor não mais existirá. Agora, queridos, olha, há choro, a dor, mas a Bíblia diz que um dia Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Agora gememos sob o peso da tribulação, mas então entraremos no gozo do Senhor. A tribulação, por mais pesada e constante, posta sobre a ótica da eternidade, ela torna-se leve e momentânea. E essa glória supera o sofrimento, tanto em intensidade quanto em duração, acima de toda comparação. Eu gosto de uma frase do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele diz assim: Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, querido ouvinte, Deus nunca fica em dívida com ninguém. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 18, ele diz: os sofrimentos do tempo presente não são para ser comparados com as glórias por vir a ser reveladas em nós. Eu quero convidar você, em nome de Jesus, pela fé, a olhar para além do sofrimento presente e focar na recompensa eterna. Por isso, o tema dessa meditação é essa: a recompensa por não desanimar, a recompensa por não desistir, a recompensa por não desfalecer. É isso que o apóstolo Paulo está mostrando, porque a nossa leve e momentânea, queridos, um homem que passou por tanta coisa, açoites, prisões, como ele mesmo disse aí no início, eu li aqui para vocês,
né? Até ameaça de morte pela causa do evangelho. Ele está dizendo o seguinte: olha, toda essa tribulação é leve e momentânea. Por quê? Tudo isso, se a gente se mantém firme, se a gente mantém, olha, se mantém de pé diante das lutas, o que ele está dizendo, olha, isso para nós vai existir um peso de glória. Algo vai acontecer na nossa vida, lá na frente, vamos morar no céu. Temos algo maior, temos uma recompensa bem maior pela perseverança. Mas Paulo fala de uma terceira coisa no verso 18. Na medida que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Queridos, como discípulos de Cristo, nossa vida não é determinada pelo que nossos olhos veem, ou por aquilo que é terreno, mas pelo que é eterno. A gente está vendo aqui Paulo falar de duas coisas, das coisas visíveis e das coisas invisíveis. As coisas visíveis são as dificuldades, doenças, problemas financeiros, problemas conjugais, problemas na família, poder, status. As coisas invisíveis, o amor de Deus, a promessa da vida eterna e a glória futura. O que o apóstolo Paulo está dizendo, queridos, em nome de Jesus, que a gente precisa entender, é que as coisas reais são as invisíveis. O que o apóstolo Paulo está querendo nos mostrar é que as coisas invisíveis são permanentes e eternas. O autor de Hebreus, no texto clássico sobre fé, capítulo 11, verso 1, ele diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, queridos, o que o apóstolo Paulo, o autor de Hebreus, quer nos ensinar é que não vivemos pelo que vemos, mas pela fé. E a fé é a certeza de que nossa cidade permanente não é daqui. Que a nossa recompensa verdadeira não é daqui. Amém? A fé é a convicção de que nossa pátria está no céu. A fé não se apega às glórias do mundo, né? Essas falsas recompensas. Porque precisamos, em nome de Jesus, olhar para cima. Foi por isso que Abraão não se encantou com a planície de Sodoma, porque via uma cidade superior. E o autor de Hebreus, capítulo 11, verso 9 e 10 diz: pela fé Abraão peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Abraão se manteve afastado de Sodoma. Ló olhou para esta vida, olhou para este tempo, olhou as riquezas, a terra boa de Sodoma e disse: é para lá que eu vou. Mas Abraão, pela fé, não olhou para isso. Olhou para a cidade celestial. Ló escolheu Sodoma, pois vivia de acordo com aquilo que podia ver e não pela fé. Foi por isso que Moisés abandonou as glórias do Egito, sabe? Moisés tinha tudo, Moisés, olha, vivia num palácio, Moisés tinha tudo a tempo e a hora, mas um dia ele entendeu o chamado do nosso Deus. Ele entendeu que tinha uma recompensa superior a tudo aquilo. O autor de Hebreus diz: pela fé, ele, Moisés, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vem aquele que é invisível. Para os perdidos, o mundo visível vale como a única coisa segura e compensadora. E Deus e seu reino lhes parecem nebulosos e incertos. Na visão dessas pessoas, quem busca o reino de Deus, a recompensa eterna, é um tolo.
é um sonhador. Mas na realidade, acontece exatamente o oposto. Tudo pelo que as pessoas deste mundo lutam, né? Com total engajamento, elas dão a sua vida, sabe? Olha, isso aí tudo vai se desfazer, tudo vai cair. Mas quem crê é o verdadeiro realista, que conta com realidades definitivas e permanentes. E assim, o apóstolo se posiciona aí nesse momento da palavra de Deus, sabe? Ele se posiciona com esse olhar da vida eterna. A gente precisa entender que nossos pés estão na terra, mas o nosso coração está no céu. É assim que precisamos, é assim que devemos viver. Vivemos neste mundo como peregrinos, mas estamos a caminho da nossa pátria permanente. Eu quero terminar fazendo uma ilustração. Imagine duas pessoas. Uma investe tudo em um castelo de areia, investe toda a sua fortuna, toda a sua vida num castelo de areia. A outra pessoa, né, constrói uma casa sobre a rocha. Qual delas terá algo duradouro? Qual delas terá algo duradouro? Aquela que investiu a sua vida no castelo de areia, ou aquela que construiu a sua casa sobre a rocha? Em nome de Jesus, nós precisamos alinhar nossa vida com os valores eternos e não com os valores deste mundo. E não nos deixar levar pelas preocupações terrenas. Como disse Billy Graham, meu lar está no céu. Eu estou apenas viajando por este mundo. Jesus diz que devemos ajuntar tesouros lá no céu, pois o céu é nossa origem e nosso destino. Amém, queridos? É lá que devemos investir o melhor de nosso tempo e dos nossos recursos. Eu quero terminar fazendo um apelo para você. Se você tem enfrentado dificuldades na sua vida, lutas, passado por desânimo, medo, desespero, né? Tudo isso que aflige o nosso coração, eu quero que você, neste momento, né, possa se lembrar. Tudo isso passará. Que Deus está preparando algo muito maior para aqueles que o amam. Peça ao Senhor, neste momento, que fortaleça o seu coração cansado, que o Senhor possa renovar sua esperança na glória eterna. Então, que Deus abençoe vocês, queridos ouvintes. Estamos aí chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer a Deus pela sua audiência. Espero que Deus tenha falado ao seu coração, né? Trazendo essas meditações e essa palavra para a sua vida. Que Deus abençoe vocês. Quero agradecer meu irmão Jonathan, aqui comigo toda vez. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, né? E na próxima segunda-feira estaremos de volta com mais um programa Reconciliação e Graça. Deus abençoe vocês.